Sejam bem-vindos para mais uma formação. Hoje abordaremos o tema Ideias Fundamentais e o papel do erro na aprendizagem. Diretoria de Ensino de Mauá. Núcleo Pedagógico, outubro de 2021. Equipe de PCNPs dos anos iniciais: Silvana Amorim, Carolina Cortez, Elaine Joia e Daniele Vieira. Tenham uma ótima formação. Cláudia Cavalcante é uma das autoras do livro Ler, Escrever e Resolver Problemas, junto com a Kátia Estocco e a Maria Inês Diniz. E ela nos traz um pensamento. Incentivar os alunos a buscarem diferentes formas de resolver problemas permite uma reflexão mais elaborada sobre os processos de resolução, sejam eles através de algoritmos convencionais, desenhos, esquemas ou até mesmo através da oralidade. Aceitar e analisar as diversas estratégias de resolução como válidas e importantes etapas do desenvolvimento do pensamento permitem a aprendizagem pela reflexão e auxiliam o aluno a ter autonomia e confiança em sua capacidade de pensar matematicamente. Este pensamento nos faz refletir sobre a importância das estratégias pessoais, ou seja, ela é tão considerável quanto o tipo de problema a ser trabalhado e sua compreensão global. Ela é um caminho que auxilia muito e precisa ser um processo de investigação, no qual o estudante se posicione com autonomia, confiança e possa combinar seus conhecimentos para resolver a situação apresentada, pois resolver um problema é um desafio que pode ser vencido por inúmeros caminhos. Agradecemos sempre o feedback trazido por vocês em nossos formulários, os comentários, elogios e pedimos que ao preenchê-lo, continuem contribuindo com sugestões, dúvidas e até mesmo críticas, pois ajuda-nos a qualificar as formações e compreender a abrangência da mesma frente às equipes escolares. Agora vamos retificar o nome da autora do poema A Matemática e o Mundo, que foi lido em nossa formação anterior dos números racionais, pois houve um equívoco e sua criadora, na verdade, foi a professora Sueli de Oliveira Lourenço, da Escola Josefa Dogo Damo, que nos presenteou com este poema riquíssimo, também já conhecida de nossas formações, ao lado de sua companheira inseparável, a Girafa Mel. Obrigada, professora Sueli, por compartilhá-lo conosco. Contextualização. A formação proposta tem a finalidade de fortalecer as ações de reforço e recuperação para garantir o desenvolvimento da aprendizagem dos estudantes. A partir da análise das ideias fundamentais e o papel do erro trabalhados, se faz necessário explorar todos eles para que os educadores possam planejar as possibilidades de organização dos tempos e espaços para uma intervenção mais pontual e que favoreça a aprendizagem de todos os estudantes. Objetivos: promover a reflexão sobre as ideias fundamentais e o papel do erro, propiciando a articulação entre as habilidades essenciais. Apresentar possibilidades de encaminhamentos metodológicos direcionados à prática pedagógica dos professores dos anos iniciais, aprofundando o tema das ideias fundamentais e da questão do erro nas aprendizagens. Promover a vivência de situações de aprendizagens com foco nos temas abordados, propiciando a reflexão sobre o movimento metodológico atrelado ao processo de recuperação e aprofundamento das aprendizagens. Em nossa pauta de hoje abordaremos as ideias fundamentais, o papel do erro na aprendizagem e boas práticas. Chegamos agora ao nosso quarto bimestre e conseguimos perpassar nas nossas formações por todas as unidades temáticas para aprofundarmos nossos conhecimentos. Hoje iremos abordar as ideias fundamentais que estão atreladas a todas as unidades e também, como já sabemos, a outras disciplinas. Essa discussão possibilitará vislumbrar uma articulação coerente do currículo de matemática ao longo de toda a escolaridade. No currículo paulista, escolhemos esta competência, que é compreender as relações entre os conceitos e procedimentos dos diferentes campos da matemática, aritmética, álgebra, geometria, estatística e probabilidade, e de outras áreas do conhecimento, sentindo segurança quanto à própria capacidade de construir e aplicar conhecimentos matemáticos, desenvolvendo a autoestima e a perseverança na busca de soluções.
pois as ideias fundamentais perpassam por todas as unidades temáticas, como falei anteriormente, e precisamos ter clareza destas para auxiliarmos nossos estudantes a ampliar seus conhecimentos matemáticos. A matemática está organizada em 5 unidades temáticas, sendo elas números, álgebra, que é um conceito novo nos anos iniciais e que tivemos a oportunidade de ser trabalhado pelo querido professor Ivan Cruz Rodrigues em nossa penúltima formação, geometria, grandezas e medidas e probabilidade estatística, que era trabalhado anteriormente como tratamento da informação. E elas estão todas correlacionadas às ideias fundamentais, sendo a equivalência, ordem, proporcionalidade, aproximação, variação, interdependência, representação e problematização, que foi incluída posteriormente, que orientam a formulação de habilidades a serem desenvolvidas ao longo do ensino fundamental e, como vemos, elas estão articuladas com os objetos de conhecimentos que vamos tratar com os nossos estudantes. Em nossa reflexão de aprendizagem, iremos assistir um trecho do vídeo sobre as ideias fundamentais da matemática com o professor convidado Nilson José Machado, que foi realizado na formação do Núcleo Pedagógico de Birigui, no dia 6 de julho de 2021, e desde já agradecemos a autorização do vídeo, que veio a contribuir muito para a formação de hoje. E o professor Nilson, ele nos coloca a importância das ideias fundamentais. Vamos assistir? Não é possível, nem é necessário, em qualquer assunto, a gente saber tudo. Não é possível, em primeiro lugar. E mesmo se fosse, arrumasse um chip para pôr na cabeça das pessoas, para poder aprender tudo rapidamente, isso não é legal, não é necessário isso. E para início de conversa, eu vou citar três exemplos assim, notáveis. Sartre, na novela A Náusea, ele tem um personagem que às vezes passa despercebido, mas é assim, um personagem que não tem nome, e ele chama de o autodidata. É preciso um exercício para ver o que ele queria dizer com isso. Mas é uma pessoa que valoriza o conhecimento de uma maneira ampla, ele quer o conhecimento, esse personagem que chama autodidata, quer o conhecimento, quer estudar. E aí ele toma a seguinte decisão: tudo é importante e eu vou estudar tudo na vida. E vou começar na ordem alfabética. Todos os livros que começam com a letra A, depois todos os livros que começam com a letra B, todos com a letra C e assim por diante. E ele se põe em marcha para fazer isso e, obviamente, não precisa ser um adivinhão para saber que ele vai morrer antes de acabar os livros que começam com a letra A. Então, não é uma maneira de mostrar o valor do conhecimento, dizer o que pintar eu vou aprender, vou estudar de A a Z. Essa uma historinha. Outra, do Borges, o Jorge Luiz Borges, né? Ele tem um personagem chamado Funes, e tem um conto, uma história curta, que chama Funes o Memorioso. E é um outro exemplo disso que a gente está querendo falar. O Funes é uma figura, um personagem do Borges que bate a cabeça em algum lugar, tem um acidente, e aí ele aprende tudo, ele grava tudo, ele memoriza tudo, ele olha para qualquer ambiente, ele, vamos dizer assim, assimila, incorpora, ele aprende no sentido de gravar na memória tudo. E o conto é preciso ser lido, é um conto curto, mas o final é simples. Ele morre entupido de informação, entupido de coisas, porque quem não discerne, assim, não distingue o que é fundamental do que não é, acaba, ao incorporar tudo, ao não fazer seleções, ao não escolher, deixa também de pensar e aprender, tanto acrescentar coisas como esquecer de coisas que não são adequadas, porque a gente erra e a gente progride não só por acréscimo, mas também por descontar coisas, né? E
uma terceira história do Nicolau de Cusa. Nicolau de Cusa, século XV, mas bem no início, 1400 e pouco, ele escreve um livro, ele é um religioso, ele escreve um livro chamado A Douta Ignorância. É muito interessante esse livro. Eu preciso que vocês imaginem, né, uma imagem assim que eu vou colocar aqui com as mãos, ó. Mas o Nicolau de Cusa diz assim, junta as duas mãos. Você junta as duas mãos, o que está dentro das minhas duas mãos é o que eu sei. Eu ponho o que eu sei dentro das mãos. O que eu não sei está fora, está do lado de fora. A superfície das minhas mãos é a fronteira entre o que eu sei e o que eu não sei. Com essa imagem na cabeça, pensem comigo. Quanto menos eu sei que não sei. Porque quanto menos eu sei, menor é o volume, menor é a fronteira com o que eu não sei. E, por outro lado, quanto mais eu sei, quanto mais eu conheço, maior é a fronteira com o que eu desconheço. Então, quanto mais eu conheço, mais eu sei o quanto eu desconheço. Quanto mais eu sei o quanto não sei. E essa coisa que vai muito além de um jogo de palavras, esse saber que se sabe ignorante, essa é a douta ignorância do Cusa, né, do Nicolau de Cusa. Nós todos ignoramos muitas coisas, e quanto mais sabemos, mais ignoramos essa douta ignorância. A gente tem que ser especialista em alguma coisa ou generalista, saber de tudo. O médico que atende a gente, ele tem que ter uma especialidade, conhecer muito de uma pequena fatia de doenças, ou ele é um generalista, né? E eu queria dizer que essa questão de que quanto mais eu sei o quanto eu não sei, não passa por essa escolha de especialista ou generalista. Nós queremos, sim, um especialista, só que o especialista hoje não é alguém que põe uma viseira e aí só vê uma coisa pequenininha ali na frente. Não, o especialista não é esse o especialista de hoje. Esse o Chaplin até ironiza no filme Tempos Modernos, aquele operário que só apertava um parafuso, a vida toda apertando um parafuso. Esse especialista acabou. As máquinas dão conta do serviço que ele faria. Mas o especialista hoje, ou do especialista hoje, se exige visão, não viseira, mas visão. Visão no sentido de que a gente vê uma foto inteira, e a gente não é especialista num pontinho aqui dessa foto, né? A gente vê a foto inteira, se interessa pelo pontinho, põe uma lupa e volta para a foto inteira, e esse é o especialista de hoje, é o que conhece com profundidade alguma coisa, mas essa coisa é um espaço, um pedaço de uma foto que ele vê. E ele vê o significado é na foto, e vai da foto para os pontinhos, dos pontinhos para a foto, o tempo todo. É bom a gente se ligar nisso por conta do seguinte, a linguagem da escola é uma linguagem muito comprometida com a ideia de ponto. Você tem uma prova, tem uma lista de pontos, e a disciplina se organiza em pontos, e a expectativa é de que, vendo muitos pontos, né, as pessoas acabem vendo uma foto, e está cheio de gente que sai da escola, cheia de pontos e sem enxergar foto alguma, sem ver sentido naquilo que estudou. Agora é sua vez, professor, de refletir. O que são as ideias fundamentais da matemática? Vamos ao chat responder?
Sistematizando. Uma ideia é considerada fundamental quando seu significado e sua importância podem ser explicados com o recurso à linguagem natural, sem recorrer a tecnicidades excessivas para sua compreensão. Tais ideias constituem a razão do estudo de diversos objetos de conhecimento. Elas estão presentes de modo bem visível em múltiplos temas do currículo de matemática, possibilitando uma articulação natural entre os mesmos, em conexões internas, conexões intramatemática e também em conexões extramatemáticas, pois uma ideia fundamental não se esgota nos limites da matemática. Essas ideias articuladas perpassam por todas as unidades temáticas. Agora passo a palavra a Silvana, que dará continuidade a esta formação. Obrigada, Dani. Vamos continuar assistindo o professor Nilson José Machado, falando sobre disciplina, competências e ideias fundamentais. Na organização da escola, para poder a gente aprender e aprender as ideias fundamentais, lembrem assim que o primeiro currículo no pensamento ocidental tinha 3 matérias, era a lógica, a gramática e a retórica, era o trivium. Essas eram as 3 vias para a gente chegar ao conhecimento. A lógica, argumentar direito, a gramática, falar direito, não desprezar a língua, não maltratar a língua, e a retórica, que é escolher modos de falar e de argumentar que levem a um convencimento. Convencer é uma palavra bonita, é vencer junto com, convencer. A retórica trata dessas formas de falar e de argumentar que levem ao convencimento. Isso era a base de um currículo na formação do homem grego. Isso veio no pensamento ocidental até pelo menos a Idade Média. Agora, mais modernamente, mais próximo de nós aqui, a gente vê a redução daquilo que a gente tem que ensinar na escola, que os alunos têm que aprender, aos chamados 3 R's, que eram do ler, escrever e contar. Em português não tem graça os 3 R's, porque todo verbo acaba em R, mas em inglês era o reading, o writing e o arithmetic, a aritmética forçando a barra. Então, os nossos avós diziam para a gente, né? Você vai para a escola, meu filho, estuda um monte de coisa, um monte de coisa, mas no fundo você tem que sair da escola sabendo o quê? Ler, escrever e contar. Parece pouco isso hoje, se a gente disser que para um pai de aluno que na escola a gente ensina só isso, ler, escrever e contar, ele vai achar pouco. Não é pouco, porque ler, Paulo Freire já nos ensinou, ler é ler o mundo, e só isso já basta praticamente, né? Aprender a ler o mundo, ler fenômenos, não é? Compreender é compreender fenômenos, não é simplesmente compreender um texto que se põe na frente dele. Escrever, existem formas e formas de expressão que a gente precisa aprender a explorar, e contar também não é pouco. Contar, a palavra contar em todas as línguas, ela tem 2 acepções, uma é enumerar, mas outra acepção é narrar. Eu vou contar para vocês uma história, e a gente vem para a escola para aprender a contar a nossa história, aprender a narrar, a construir narrativas significativas. Mas o caminho não foi por aí, quer dizer, de se atualizar os 3 R's, né? O caminho que se seguiu foi outro, foi o da ideia de competência. Então, a gente vem para a escola em busca de desenvolver as competências pessoais, que da maneira mais fundamental possível, mais simples possível, mais assim enxuta possível. Em vez do ler, escrever e contar, a gente vem para a escola para aprender a se expressar, expressão de si, e compreender o outro, um eixo. Em vez dos 3 R's, 3 eixos. A gente vem para a escola aprender capacidade de se expressar, capacidade de expressão e capacidade de compreensão. Expressão de mim, compreensão do outro. Expressão de si, compreensão do outro. Outro eixo, e são só 3, é a capacidade de argumentação, capacidade de análise
toda argumentação é analítica por natureza, né? Eu vejo por um lado tem isso, por outro lado tem aquilo, mas a capacidade de análise se complementa com a capacidade de síntese que leva à decisão. Quem passa a vida analisando, argumentando, mas não faz nada, é um incompetente. Quem analisa, pensa. Por um lado tem isso, por outro lado tem aquilo. Pensa, mas chega uma hora que toma uma decisão. Diz, mas eu acho isso. Uma pessoa que você procura e que... O que você acha disso? Ele diz, por um lado tem isso, por outro lado tem aquilo. Sim, mas você o que acha? Por um lado tem isso, por outro lado tem aquilo. É um incompetente, né? É preciso analisar, mas é preciso decidir. Então, competências de hoje, né? Que a gente tem que, nessas ideias fundamentais, buscar o desenvolvimento dessas competências, né? Expressão e compreensão, análise e síntese, ou argumentação e decisão, e um outro par, e o terceiro e último par das competências é, assim, buscar contexto. Tudo que a gente aprende é muito importante referir a um contexto específico, buscar contextos, né? Mas extrapolar os contextos, imaginar, é olhar para o fato é o que já está feito, facto, com ser mudo, o facto é o participio passado do verbo fazer, então o facto é o que já está feito, mas a gente olha para o fato e imagina como gostaria que fosse, imagina uma transformação, imagina um ficto, um faz de conta. O ficto não é uma palavra que a gente use, mas ficção é. E a gente gosta de imaginar, de fazer de conta, não é? Não dá para ignorar o fato, mas não basta o fato. A gente olha para o fato e adora um ficto, adora uma transformaçãozinha. Então, é isso que a gente vem buscar na escola, e vem estudar disciplinas, estudar matérias para poder desenvolver essas competências. Não há como comprar essas competências prontas. A gente chega a se tornar, a argumentar bem, a imaginar, a compreender, chega a esses três pares de competência estudando conteúdo. Não existe currículo por competência sem conteúdo disciplinar. Então, a gente tem que estudar conteúdo, e justamente a ponte que leva das matérias, das disciplinas, às competências pessoais, a essas qualidades pessoais que são as competências, a ponte que leva uma na outra, né? Leva ao desenvolvimento das competências por meio dos conteúdos, essa ponte é que são as ideias fundamentais. Quer dizer, não dá para a gente entrar em acordo com relação ao fato de que o importante é pôr o foco nas ideias fundamentais, como a gente vai fazer agora, e voltar para a sala de aula e dar aula dos conteúdos como dava antes, do mesmo jeito. Quer dizer, é preciso mobilizar os conteúdos para desenvolver as competências. E essa mobilização passa por esse elenco de ideias fundamentais. Currículo, fragmentação e ideias fundamentais. O currículo, ele tem a função de mapear as habilidades para a construção do conhecimento. E com a pandemia, foi necessário o trabalho com as habilidades essenciais. Em cada conteúdo, devem ser identificados as ideias fundamentais que serão exploradas de acordo com o objeto de conhecimento. Essas ideias fundamentais constituem a razão do estudo das diversas disciplinas. O que se via na tradição pedagógica em matemática era uma lista com muitos conteúdos a serem explorados, mas com pouca atenção às ideias fundamentais. Muitas vezes, essa lista era ampliada por tópicos fragmentados de um determinado objeto de conhecimento que nem sempre era significativo para o ensino. Se considerarmos a lista das ideias fundamentais, a equivalência, ordem, proporcionalidade, aproximação, variação, interdependência, representação e problematização, ela não é tão extensa,
pelo fato de que essas ideias estão presentes no estudo de uma diversidade de objetos de conhecimento. Consideremos, por exemplo, a ideia de proporcionalidade. Ela se encontra presente tanto no raciocínio analógico, que é a capacidade de relacionar semelhança entre coisas ou fatos distintos, quanto em comparações, em estudo das frações, razão e proporções, e semelhanças de figuras. Quando pensamos em proporcionalidade, algumas situações que estão presentes no cotidiano vêm em nossa memória, como por exemplo no preparo de receitas e situações relacionadas com o dobro, triplo, metade e terça parte. A ideia de equivalência ou de igualdade naquilo que vale está presente nas classificações, nas sistematizações, na elaboração de sínteses, mas também quando se estudam as frações, as áreas ou volumes de figuras planas ou espaciais, entre muitos outros temas. A ideia de ordem, ela está presente nos conjuntos numéricos, na construção de algoritmos convencionais, em procedimentos de cálculos, construção e organização de sequências numéricas. Essa ideia também pode ser generalizada quando pensamos em outros critérios, como por exemplo a ordem alfabética. Além das atividades apresentadas no Aprender Sempre e no EMAI, nós podemos encontrar a ideia de ordem no nosso cotidiano. Podemos explorar a ideia de ordem através de atividades, por exemplo, no WordWall, em que a criança tenha que classificar os números em ordem crescente e decrescente. Outra ideia a ser bastante valorizada ao longo de todo o currículo é a de aproximação, que envolve cálculos aproximados, estimativas, cálculos cotidianos, medidas convencionais ou não convencionais. A ideia de aproximação aparece ainda em outros eixos como grandezas e medidas, lembrando que é sempre uma medida aproximada. A proporcionalidade, equivalência, ordem e aproximação são alguns exemplos de ideias fundamentais a serem exploradas nos diversos conteúdos apresentados, tendo em vista o desenvolvimento de competências como a capacidade de expressão, de compreensão, de argumentação, entre outros. Reconhecimento e critério das ideias fundamentais. Elas articulam diversas partes dos temas, têm conexões com outros temas, nos auxiliam a não fragmentar as habilidades, estão presentes na maioria dos contextos ou se alternam dependendo da intencionalidade. Para que o currículo não se transforme em uma lista de assuntos a serem tratados, é fundamental que você, professor, perceba a organização dos objetivos que agregam os mesmos tipos de assunto e a articulação entre eles, e que percebam ainda que as ideias fundamentais da matemática perpassam pelo currículo em busca do desenvolvimento das competências pessoais dos estudantes. Características das ideias fundamentais. Primeira, pode ter seu significado explicado apenas com o recurso da linguagem comum. A segunda característica é que nunca é um tema isolado ou com raros vínculos com outros temas. Por se tratar de fundamento, essas ideias estão presentes em vários temas da disciplina. Nunca se esgota nos limites da disciplina em que surge. Continuaremos assistindo o professor Nilson José Machado, falando sobre os critérios das ideias fundamentais. Como é que a gente distingue isso é fundamental, isso não é fundamental? O critério para a gente ver se o que a gente está ensinando, né, aquilo que a gente está pondo na programação, é fundamental ou não,
O que são essas ideias fundamentais? O critério que eu vou propor é simples. 3 exigências vocês põem para aquele conteúdo que vocês estão arrumando. 3 exigências. Primeira exigência, a da linguagem. Para ver se um assunto é ou não é fundamental, fundamento, base, veja assim, dá para eu explicar, começar a explicação falando português, a linguagem ordinária, nada técnica, dá para eu explicar na linguagem ordinária a importância desse assunto? Eu não vou parar na linguagem ordinária, mas tudo que é fundamental eu consigo explicar na linguagem ordinária. Se há algo que eu já preciso de uma linguagem técnica sofisticada para explicar, sai dessa vida, isso não é fundamental. Não quer dizer que eu não ensine, quer dizer que não é fundamental. Se houver tempo, a gente trabalha. Se não, os alunos que aprendem o fundamento, eles vão atrás do complemento e se viram e vão muito bem. Mas essa é uma exigência. A coisa é fundamental ou não é, se eu consigo explicar o significado e a importância na linguagem ordinária. O segundo teste, são 3, é o do isolamento. Eu estou trabalhando uma ideia, digo, isso é importante, é fundamental ou não é? Faz o seguinte, procura ver esse assuntinho aqui, esse tema, está relacionado com que outro, não é? Com que outro tema? Se você não vê relação, se é um assunto isolado, nada isolado é fundamental. Um assunto isoladinho, assim, quietinho, é só ele e Deus, não é fundamental. Por exemplo, o teste do isolamento em matemática, né? A ideia de proporcionalidade é uma ideia fundamental? É sim, mas me explica por quê. Não, proporção está em tudo. A gente trabalha mais, quer ganhar mais, não é? A gente faz uma besteira, vem um castigo, aí a gente diz, esse castigo não foi proporcional. A gente faz comparações do tipo, o sol está para o dia, assim como a lua está para a noite. Agora, a gente trabalha com frações, trabalha a ideia de proporcionalidade, a gente trabalha com semelhança, trabalha a ideia de proporcionalidade, trabalha com trigonometria, trabalha com a ideia de proporcionalidade. Então, tem um monte de assuntos. Absolutamente, a ideia de proporcionalidade não é uma coisa isolada. Então, eu explico na linguagem ordinária, é uma coisa que articula a nossa matéria por dentro. As ideias fundamentais, como elas são interligadas, elas articulam, elas aproximam, como se fosse uma interdisciplinaridade interna dentro da matéria. Os diversos temas se aproximam. E o terceiro teste é fatal. O terceiro teste é pum. Então, vamos ver. Para ver se um tema é fundamental ou não é. Eu tento explicá-lo na linguagem ordinária, tenho que conseguir se ele é fundamental. Ele não é um tema isolado, eu logo vejo aquele assunto como se relaciona com outros da minha matéria, e não é uma ideia fundamental, não é propriedade privada da minha matéria, ela transborda e conversa com os conteúdos de outras matérias, elas são também ideias importantes em outras matérias. A proporcionalidade, que é uma ideia fundamental em matemática, o químico não vive sem ela. O químico é totalmente ligado nas proporções. Tudo que é fundamental transborda. Transborda quer dizer, ultrapassa os limites da disciplina em que surge. Elencamos algumas ideias fundamentais que se constituem pares que se complementam, como a ideia de equivalência e ordem, que está presente na construção dos números naturais. Temos a medida e aproximação, proporcionalidade e interdependência, invariância e variação, demonstração e aleatoriedade, representação e problematização. Passo a palavra à PCNP Carol, que dará continuidade à formação. Obrigada, Silvana.
Bom, agora vamos continuar assistindo a formação do professor Nilson José Machado, falando sobre as disciplinas, ideias fundamentais e o currículo. Pus uma lista de disciplinas, só exemplo, e uma lista de ideias fundamentais, e vocês veem, essas ideias, muitas delas transitam entre as diversas disciplinas. Eu olho a energia, associo à física, mas também podia associar a geografia, não é? A química. Eu olho o movimento, associo à física, mas eu também posso estar falando da biologia, ou de história, ou da geografia, deslocamento de populações. Eu procuro a ideia de sistema, e é uma ideia também que eu posso associar a quase todas as disciplinas que estão aí do lado, né? A ideia de narrativa é uma belíssima ideia, não é? Fundamental. É a maneira de a gente construir significado. Uma coisa significativa vem por meio de uma história bem contada. A gente aprende coisas com narrativa. Narrativa é de história, da disciplina história, ou é da disciplina português, misturou geral, não é? Em matemática, bem especificamente, as ideias fundamentais, ó. Ideia de equivalência, ideia de ordem, ideia de medida, ideia de aproximação, a ideia de proporção que falamos há pouco, mas a ideia de articulação também, interdependência entre coisas que não são proporcionais. A proporção é um tipo de interdependência, um tipo de covariação de uma coisa que varia com outra. A interdependência, eu dou um passo adiante, né? Mas é uma relação também de covariação, de ver uma coisa variando com outra. A ideia de variação é uma ideia fundamental da matemática. O matemático é tarado por uma ideia de invariância, que complementa a de variação. Quando a gente olha, por exemplo, para uma circunferência e vê que a razão entre o comprimento da circunferência e o diâmetro dá sempre a mesma coisa, independentemente do tamanho da circunferência, a razão, o comprimento da circunferência sobre o diâmetro é o número π, né? Quando a gente descobre isso, a gente fica feliz da vida, né? Agora, o matemático, quando ele vê uma coisa que varia, não é invariante, varia, ele começa a procurar invariantes na forma de variar. Por exemplo, as progressões aritméticas, né? PA. 3, 7, 11, 15, 19, mas a gente diz assim, está variando, mas é sempre 4, é sempre mais 4, sempre mais 4, a razão é 4, não é? Quer dizer, o matemático busca invariantes, a invariância é uma ideia fundamental, e ele encontra invariantes como modos de variar das coisas que estão variando. As coisas que estão variando, variam, mas variam, eu encontro alguma regularidade. A representação está fundamentada na simbologia matemática, ligada à ideia de espaço e das formas geométricas, números, procedimentos operatórios, medidas, regularidades, conhecimento matemático. Vamos continuar assistindo o professor Nilson falando sobre a representação. A ideia de representação é uma ideia fundamental. Hoje, um número que a gente ensina para as crianças, a ideia de número. Um número é a expressão de uma contagem, é a expressão de uma medida, mas é muito mais um meio de representação. Por exemplo, o número de nosso CPF, o número do RG, não é contagem nem medida diretamente, não é. É claro que se você tem um RG baixo, né, é sinal da idade, né?
mas não é contagem absoluta, né? Então, a representação é importante. Eu uso números muito mais representando coisas do que medindo ou contando diretamente. A problematização pode ser associado ao pensar e agir, ou seja, a problematização é inseparável da atitude de perguntar. Pode contribuir para a construção de novos conceitos, a partir dos conhecimentos que os estudantes possuem e das perguntas que o professor vai fazendo, bem como as perguntas que os estudantes vão fazendo para organizar os procedimentos que permitam a busca de soluções para os problemas apresentados. Então, problematização é o caminho em direção à formulação e à resolução do problema. Possibilita a busca de conhecimentos a partir de experiências variadas. Temos exemplos da problematização utilizados nos sites do WordWall, Mangahai, e no material do Aprender Sempre e EMAI, essa ideia fundamental é bem explorada também. Vamos assistir a mais um trecho da formação do professor Nilson falando sobre problematização. A ideia de problematizar, de formular questões, de formular problemas, a ideia de incerteza, a ideia de demonstração, mas para por aí, gente. Quer dizer, as ideias fundamentais, a gente pode tentar compor um elenco de ideias fundamentais, nenhum problema, não é fixo, amarrado isso daqui, mas é preciso tomar cuidado, porque quem diz que na matemática existem 400 ideias fundamentais é a mesma coisa que não ter ideia fundamental, porque é muito, né? Eu acho que a gente resolve o problema da matemática básica com um pequeno grupo de ideias fundamentais. A gente pode escolher 6, 8, 10, 12 ideias, mas não centenas de ideias, porque quem acha que tudo é fundamental é porque não pegou ainda a ideia do que é fundamental. Devemos pensar também em como direcionar essa resolução de problemas. Então, o primeiro passo é que seja feita a leitura do problema, e sempre utilizando a linguagem matemática. Identificar no problema qual é a pergunta. Analisar e coletar dados necessários para a resolução. Incentivar a estratégias pessoais para a resolução. Durante o processo dessa resolução, o professor tem que intervir com boas perguntas, incentivando os alunos a refletirem sobre o problema. E também incentivar a socialização de estratégias. Na socialização de estratégias, os estudantes vão mostrar como chegaram ao resultado. Conseguiram chegar ao resultado correto, satisfatório? Sim, então problema resolvido. Não conseguiram chegar à resolução do problema, mesmo após a socialização de estratégias. Então, o que pode ser feito? Refletir sobre o erro, identificando a etapa que precisa ser retomada. É importante o professor entender o pensamento da criança, questionar como chegou ao resultado para saber que ponto precisa ser retomado. Se é no entendimento do problema ou se foi um equívoco na estratégia utilizada. Formas de entender e calcular problemas. Propor diferentes situações que permitam nossos estudantes interpretar o enunciado. Apresentar diferentes procedimentos de resolução, pois organiza a ideia, reflete ao avaliar os procedimentos dos colegas, descobre novos caminhos para calcular. Não incentivar o uso de palavras-chave, pois pode atrapalhar, levando a equívocos. Outra possibilidade de abordagem é pedir que os estudantes elaborem novos enunciados, assim como estamos realizando no projeto Mural de Situações e Problemas. E, por fim, discutir estratégias. No momento em que conhece diferentes procedimentos de resolução, o estudante aprende que há vários caminhos para resolver um problema,
avalia o que o colega fez e levanta hipóteses e regularidades, confronta ideias, valida e antecipa resultados, reflete sobre os erros, que iremos abordar mais adiante sobre isso. Por isso, é muito importante o trabalho com movimento metodológico, começando sempre com o coletivo, depois o trabalho em grupo ou em duplas e, por fim, o trabalho individual. Os benefícios das tarefas em grupo é impulsionar o trabalho cooperativo, evita a exclusão de colegas, cria um clima de descontração e liberdade na sala de aula, propicia o desenvolvimento da responsabilidade e da autonomia dos estudantes, também possibilita o desenvolvimento da criatividade, aumenta a variedade de interações, potencializa o desenvolvimento de competências cognitivas e socioemocionais pelos estudantes e favorece o desenvolvimento da comunicação. Vamos ver como é o movimento metodológico do material Aprender Sempre. No exemplar do professor, traz o tempo aproximado da duração da atividade, como deve ser a organização da turma, que materiais serão utilizados, a preparação do ambiente, o desenvolvimento e intervenções e também o que aprendemos hoje. E o movimento metodológico do material Currículo em Ação. No caderno do professor, temos a apresentação da atividade, como a turma deve ser organizada, se é em grupo, trio, duplo ou individual. A conversa inicial, que é muito importante para resgatar os conhecimentos prévios dos estudantes e desenvolvimento e intervenções. Temos esse material que no momento não está sendo trabalhado na sequência, pois temos o Aprender Sempre, que contém as habilidades essenciais. Então, busca-se aqui no Currículo em Ação, EMAI, atividades que complementem as habilidades essenciais do Aprender Sempre. É sempre bom a gente lembrar os 4 princípios que a Thelma Weiss nos traz sobre situações que promovem a aprendizagem. Vamos relembrar. Os estudantes precisam colocar em jogo tudo o que sabem e pensam sobre a habilidade em que se quer ensinar. Os estudantes precisam ter problemas a resolver e decisões a tomar em função do que se propõe produzir. A organização da tarefa pelo professor garante a máxima circulação de informação possível. O conteúdo trabalhado mantém suas características de objeto sociocultural, sem transformar o objeto escolar vazio de significado social. Então, se a atividade que estou planejando para os meus estudantes atendam esses 4 princípios, então será uma boa atividade. Vamos aprofundar um pouquinho mais sobre essas situações que promovem a aprendizagem. Elas têm que desenvolver a capacidade de elaborar estratégias pessoais diante de situações problemas. Então, a criança tem que ter confiança na própria capacidade e valorizar a socialização de estratégias como forma de aprendizagem, valorizar essa troca de experiências, planejar situações problema em diferentes contextos, reconhecendo sua utilidade na vida cotidiana. Ampliar constantemente a linguagem matemática em um ambiente matematizador. Convido vocês a assistirem à última parte da formação em que o professor Nilson traz exemplos, fala dos cuidados e, por fim, conclui suas ideias. E todas as ideias da matemática, elas decorrem desse pequeno grupo de ideias fundamentais, né? Por exemplo, equivalência, ordem. A ideia de classificação é classes de equivalência. E aí a gente organiza, aqui tem mais, aqui tem menos, a ideia de ordem. A construção, a representação leva a gente a algumas coisas surpreendentemente interessantes, quando eu, em vez de buscar falar sobre ela, eu vou construir, eu vou representar, fazer representação como, por exemplo, fazer mapas, a ideia de medida, de aproximação. Aí há uma lista de ideias, variação e invariância, no fundo, são busca de regularidades. É um exercício que não é para fazer aqui agora, porque não temos tempo para isso, mas seria um exercício a gente pegar todos os conteúdos de matemática da escola básica, inclusive ensino médio, e associar
a uma, duas, três, quatro dessas ideias fundamentais. Vai repetir para vários assuntos, não tem importância, mas a gente vai ver que ao falar de todo o conteúdo de matemática, na verdade, a gente está circulando em torno de um pequeno grupo de ideias fortes, não é? O fundamental não é tão diferente na diversidade de disciplinas. As mesmas ideias fundamentais se repetem nas diversas disciplinas. Como falei, contar, que é uma ideia fundamental, pode ser narrar também, contar uma história. E a história e contar a história é importante em todas as matérias, inclusive na matemática, na ciência, de um modo geral. É preciso que a gente escolha um elenco de ideias fundamentais, não um conjunto de ideias fundamentais. Opa, peraí. É um elenco, não um conjunto. E qual é a diferença entre um elenco e um conjunto? Um conjunto é um monte de coisa que eu ponho junto. Eu agrupo um monte de coisa e formo um conjunto de. Não é assim que a gente trabalha com as ideias fundamentais. É um elenco. Um elenco a gente pensa numa peça de teatro, num filme, numa novela. Tem os atores representando papéis. Então, a gente escolhe uma seleção de ideias fundamentais. Não tem importância e uma vai recobrir um pouco a outra, um pouco, mas cada uma está ali representando um papel. Não dá para pôr duas ideias representando o mesmo papel, que aí você perde essa dimensão do fundamental, do fundamento. É preciso que a gente tenha a preocupação de recobrir todo o conteúdo da nossa matéria, por exemplo, em matemática, não é? Não dá para a gente fazer uma programação de matemática, deixando de fora a incerteza, a demonstração, não dá. É preciso trabalhar com estatística, com as ideias fundamentais no terreno da estatística, não é? E isso, eu digo, não há um conjunto fixo de dizer tem que ser esse de ideias fundamentais, mas eu tenho que ter preocupação com o mapa mundi para representar toda a matemática, né? Toda a minha disciplina assim. E eu preciso notar, assim, quando eu faço essa seleção de ideias fundamentais, é verdade, elas em geral aparecem aos pares. A gente busca equivalência, que é ver aqueles que são parecidos, mas tem a ordem, que é ver quem é mais e quem é menos. A gente busca a variação e a invariância. A gente busca a proporcionalidade e a não proporcionalidade, a interdependência, que não é uma proporcionalidade. Em geral, essas ideias comparecem aos pares e trabalham de uma maneira complementar. Não é preciso ensinar muito, ensinar tudo, é impossível ensinar tudo, é preciso ensinar como se aprende, é preciso ensinar os alunos a aprenderem, né? Veja, eu vou dar um exemplo para vocês nessa tela aí. Vamos imaginar uma aula em que o professor deu a aula, os alunos entenderam tudo. Pois bem, se o aluno não entendeu, a aula não foi boa. Não dá para dizer que ensinou se o aluno não aprendeu. Mas mesmo o aluno tendo aprendido, a aula pode não ter sido boa, pode ter sido muito ruim. Depende de quê? Depende do seguinte, ó. A gente dá uma aula, prepara uma aula de tal maneira que quando está acabando, o aluno diz: "Poxa vida, como que eu não pensei nisso antes?" Ele se sente competente. Diz: "Puxa, é mesmo, isso é assim." Essa aula foi ótima, né? Agora, foi péssima a aula, se o mesmo aluno tendo entendido tudo, ele diz: "Mas eu nunca pensaria nisso." Professor, me conta mais coisa interessante, porque a gente não vai para a sala de aula para dar pratos pronto assim para os alunos, olha aqui, para dar resposta pronta para os alunos. A gente vai para criar necessidades, os alunos sentem necessidade de estudar, não é? Então, é preciso cuidar, tá bom? Organizar o cardápio de ideias fundamentais e tudo. E a gente vai para a escola para fazer os alunos despertarem, criarem as suas necessidades, não levar respostas prontas para necessidades que eles não têm. Na verdade, a nossa condição de professor exige o altruísmo. O altruísmo quer dizer que a gente pense no outro o tempo todo. É interessante, quando a gente se forma e começa a dar aula, que ensina o que não sabe.
Aí você prepara a aula, pensa nos alunos, prepara, você vai aprendendo, você vai se completando a formação na sala de aula. Agora, tem uma fase 2 na vida do professor, que é assim, a fase em que ele ensina o que sabe. Ele sabe e sai querendo ensinar aquilo que ele sabe. O que ele não sabe, ele não se interessa, não dá bola. Na fase 1, você não sabe e aprende. Na fase 2, você sabe e só quer ensinar o que sabe. Aí é ruim. A terceira fase é que nos mostra como professor mesmo, cada um de nós, que é a fase em que a gente se volta para o aluno e vê aquilo de que o aluno precisa. Pensar no outro é que está no centro das atenções e é preciso ensinar o outro a aprender. Porque a gente está docemente condenado a estudar sempre. Não há mais essa história de dizer estou formado. Não quer dizer que a gente, por estudar sempre, por aprender sempre, a gente vai ficar a vida toda na escola. Então, uma hora a gente sai e é preciso ter aprendido como se aprende, para poder aprender com os outros, aprender. Esse aprender a aprender é fundamental. Matemática, ela sempre teve esse sentido, pensar no outro. Em grego, assim, matema é aquilo que se pode ensinar, não tem nada a ver com conta, matemática, cálculo. Matema, com TH em grego, aquilo que é passível de ser ensinado. Então, a matemática teria esse sentido, buscar o fundamento para aprender todas as coisas. Você vai precisar de matemática para aprender todos os conteúdos. É claro que não é a matemática sozinha, mas todas as épocas, quando os currículos são reduzidos ao mínimo minimorum, mínimo de tudo, eles se reduzem à língua e à matemática. É preciso não confundir a matemática com mateologia. Mateologia eu estou pondo aí entre aspas, mas é uma palavra que existe no dicionário, pode olhar. Está um pouco abaixo aí da matemática, mateologia, mas cruz credo, que nos afaste aí. Se vocês abrirem o dicionário agora e olharem mateologia, está escrito assim, ó, mateologia é estudo inútil de assuntos superiores à capacidade da compreensão humana. Estudo inútil de uma coisa que é impossível de se compreender. Isso é mateologia. Matemática não é mateologia. É justamente o contrário, é aquele modo essencial dentro de todas as disciplinas, a estrutura essencial que traduz a possibilidade de se ensinar. A outra palavrinha inventada por um professor da Universidade de Salamanca, na Espanha, na década de 30, 40, o Miguel de Unamuno escreveu um livro chamado Amor e Pedagogia. Como apêndice desse livro, ele põe assim, um tratado de cocotologia. Muitas vezes eu diria para vocês assim, a matemática é confundida com cocotologia. Mas o que é essa cocotologia? Cocote é passarinho. Então, o Unamuno, que é espanhol, e mistura aí com francês, pega um quadrado de papel e começa a ensinar como é que se faz com um quadrado de papel um passarinho de papel. Eu vou fazer um passarinho de papel usando um quadrado de papel. E todo mundo entende, se a gente fizesse aqui, explicaria, todo mundo entenderia, e isso não tem segredo nenhum. Mas ele diz, mas a cocotologia nasce daí. Nasce como? Quando a gente pega o quadrado de papel e dá um nome, diz como daqui vai nascer um passarinho, então esse quadrado se chama óvulo quadrado papiráceo. Esse óvulo quadrado papiráceo, quadrado de papel lá, né? Óvulo quadrado papiráceo. Tem um lado de fora que é o ectodermo e o lado de dentro que é o endodermo. Então a história diz, dobra aqui, vamos colocar o ecto no endo, né? Virar o ecto no endo, os 4 pontos. Né? Enfim, ele começa a inventar uma linguagem sofisticada que esconde a coisa simples que é. Nós estamos aqui fazendo um passarinho de papel. Fazer o passarinho de papel, dando um nome a cada pedaço do papel, dando um nome a cada ação que se realiza, torna tudo muito complicado. E o Unamuno diz, isso é a verdadeira cocotologia. E ele define a cocotologia como a ciência que consiste na embananação do banal. Você pega uma coisa absolutamente banal e traduz numa linguagem, assim, descreve numa linguagem que ninguém entende mais nada, então isso é fazer cocotologia. Então, a gente ensina ciências, ensina matemática, não é? E é possível ensinar na linguagem ordinária, é possível ensinar articulando matérias, é possível recorrer às ideias fundamentais e trabalhar. Ou é
possível entrar nesse desvio cocotológico, que é o desvio de dar nomes exaustivamente a tudo, complicar uma coisa que era para ser simples. Como diz o Unamuno, a cocotologia é a ciência que consiste na embananação do que era banal. É preciso evitar a cocotologia. Só como uma curiosidade, bem de passagem, Lacan, psicanalista, psicanálise lacaniana, o Lacan tem um par de conceitos interessantes que a gente pode associar facilmente à matemática e à língua materna. O par de conceitos ele chama matemas, e o outro conceito é o conceito de a língua, o A grudado na língua. O que é a língua? Vamos começar pela a língua. A língua é a nossa língua de cada dia, mas assim, quando eu digo assim, eu falo casa, a Tatiele fala casa, mas a casa que eu falo não é a casa da Tatiele, não é a casa da Quênia, não é a casa da Priscila. Então, diferença geral. Tudo que eu falo mesmo a casa que eu falo daqui a meia hora não é mais a casa que eu falei agora, porque eu cresci, incorporei coisas. Então, em a língua, com A grudado na língua, só há diferenças. As palavras são todas diferentes, só há diferença. Então, ninguém se entende. Para se entender nesse universo de diversificação que é a língua, eu preciso de referências, de invariantes. Essas referências, esses invariantes, é que são os matemas. Então, quando eu vejo esse monte de diferenças que não compreendo mais nada, eu me oriento pelos matemas e ponho padrões de reconhecimento naquilo que eu estava estudando. Então, o par de conceitos a gente aprende favorecendo a diversidade, mas se regulando, se controlando, se orientando pelos invariantes, que são os matemas. É por isso que existe essa impregnação tão forte, tão mútua entre o ensino da matemática e o ensino da língua materna. Quer dizer, por mais que a gente pense como coisas muito diferentes e quem gosta de um não gosta do outro, isso tudo para ser superado. A matemática e a língua, os matemas e a língua, as variações e os invariantes são coisas para a gente assimilar, aprender, qualquer que seja o nível em que a gente trabalhe, qualquer que seja o nível de conteúdo em que a gente trabalha. Para finalizar esta temática, trouxemos esta tirinha que nos faz refletir sobre a importância de nos questionarmos constantemente a nossa concepção de ensino. Então vamos acompanhar a leitura? Incrível! Com a internet, temos respostas para quase tudo. Agora só falta aprendermos a fazer as perguntas. A criança tem acesso a tudo. As respostas estão postas. Precisamos instigar, questionar, ter argumentação, trabalhar a socialização, resolver conflito, tornar esta criança um cidadão, acima de tudo, curioso. A escola não tem que apenas passar conhecimento. Ela também é um lugar para socializarmos e convivermos. Agradeço a todos pela atenção e passo a palavra à Elaine, que dará continuidade. Obrigada, Carol. Agora que já exploramos um pouco sobre as ideias fundamentais para a aprendizagem, vamos conversar sobre outro tema. O papel do erro, que pode auxiliar nossos estudantes a avançarem em seus conhecimentos. Agora é sua vez, professor, de refletir. Quando vocês estavam na escola enquanto estudantes, como era vista a questão do erro? Vamos contribuir no chat? Agora...
Sistematizando. Agora iremos fazer uma relação da educação de antigamente e atualmente para entendermos essa questão do erro. Então, antigamente, o estudante era passivo. A educação era mecânica e sem significado e não fazia-se relação da aprendizagem com o cotidiano. O erro não era visto como processo da aprendizagem. Os estudantes não eram estimulados a formular as próprias hipóteses, somente se permitia as técnicas operatórias convencionais. Só era avaliado o processo final. Se a criança errasse somente o resultado, não era considerado seu pensamento. Não era visto como processo da aprendizagem. Muitos ficavam retraídos por acharem que não sabiam e com medo de errar. Eles acabavam perdendo interesse em participar das atividades. Já atualmente, o estudante ele é visto como protagonista, ou seja, ele faz parte do processo da aprendizagem. A educação está atrelada com a função social, sempre trazendo a importância do conhecimento para o cotidiano das crianças. É valorizado as estratégias pessoais, as hipóteses dos estudantes, erradas ou não, para que haja uma discussão e suposições, pois são importantes para o crescimento e para o conhecimento de todos. Os estudantes são estimulados a formular hipóteses, contribuindo para construir seus conhecimentos. E, por fim, atualmente, o erro é visto a favor da aprendizagem. Na nossa reflexão de aprendizagem, vamos assistir o vídeo institucional do programa Mentalidades Matemáticas que aborda essa questão. Vamos lá? Eu achava que matemática era uma matéria que não deveria existir no mundo. Porque é muito chato. Porque eram muitos cálculos e eu não entendia tudo. Ixi, nem me fala desse nome. Tem muitas pessoas na minha sala que falam que matemática é muito chato, que não gosta de matemática. Eu achava que eu não ia conseguir fazer, porque eu errava e eu apagava e ficava com raiva, porque eu errava. Mais do que para fórmulas e procedimentos, nossa preocupação é, eles estão entendendo esses conceitos a fundo? Que tipo de relação eles estão fazendo quando eles desenvolvem e aprofundam essa parte do raciocínio matemático? O programa todo preza muito pela diversidade de maneiras de chegar em mesmas conclusões e conclusões diferentes podem ser discutidas. Então, o poder da discussão também de resultados diferentes. É uma forma mais divertida de se aprender a matemática, porque a gente pensa mentalmente e, isso faz a gente desenvolver mais o nosso aprendizado. Eles gostam muito do trabalho em grupo, dessa educação colaborativa, onde eles são protagonistas totais desse processo. O trabalho em grupo ajuda, porque cada um dá a sua opinião, sua ideia, a gente junta tudo e faz um trabalho excelente. Essa parte do desenvolvimento da autonomia, de querer falar, de querer explorar, explanar, de não ter medo de errar. Eu aprendi que errar não é mais um problema. Eu fazia uma conta, achava, essa aqui eu já sei de cor. Aí eu errava e ficava desesperado. A gente erra e assim, com o nosso erro, a gente aprende. Hoje, muitos que às vezes, se não conseguem, se sentem capazes de. Mas como em outros momentos eles já conseguiram coisas bem difíceis e bem desafiadoras, eles falam, não consegui nesse momento, mas em algum outro momento eu vou conseguir. Agora, se eu errar, eu sei que eu posso tentar de novo. E meu cérebro se desenvolveu. Eu posso não ter ganhado, mas a próxima vez eu sei que eu vou conseguir. E a partir do momento que você mostra para eles que nem você sabe tudo,
que você também está se apropriando, que você está conhecendo, então eles se sentem à vontade também para conhecer a matemática. A lot of people, when they realize they can learn maths differently, it's quite transformative for them as a person, and they start to see themselves differently. Eu comecei a mudar, eu comecei a sentir que eu era capaz. Eu tinha muita dificuldade em matemática e eu acabei aprendendo porque qualquer um pode aprender matemática com formas, cores. Eu descobri que várias coisas que a gente faz no dia a dia incluem matemática. E eu várias vezes fiz sequências sem eu nem saber o que era. Você não pode desistir da matemática. A matemática ajuda em bastante coisa. A minha experiência no Mentalidades foi bem legal, foi bem divertida, foi bem desafiadora. A matemática não é chata. Chata eles irem para a escola não estudar, não aprender nada. Eu nunca vi em toda a minha vida, como professora polivalente que nós chamamos, uma criança tão feliz com matemática como eu estou vendo a Ana Luísa. Ela fala tão bem de matemática que ela me fez gostar de matemática. Rather than the typical discourses, how do we prepare them for the workforce? How do we prepare them for this test? In such limited ways, instead, how do we prepare them as people in the world? E ontem, quando ela falou, mãe, eu não queria que acabasse, né? E ela me abraçou, eu falei, filha, não é o fim, é o começo de uma nova vida. Errar faz parte da construção do conhecimento. Por isso é importante que você, professor, sempre dê um feedback para os estudantes, para que eles possam reformular suas hipóteses, levando-os a perceber por que errou, o que fazer para crescer com o erro. A socialização de estratégias é fundamental para esse processo. Agora iremos falar sobre os tipos de erros, causas e intervenções. Temos os erros por distração, que são causados por qualquer mudança de foco, pode ser o motivo, mesmo que o estudante compreenda a situação. São os casos que às vezes ele erra na contagem por 1. Então, as intervenções possíveis é que você, professor, pode solicitar ao estudante que pense sobre esse erro, refletindo sobre a resolução do problema, sua estratégia pessoal ou na técnica operatória, se for o caso. Provavelmente, se for por distração, logo ele perceberá o equívoco. Pode ser também por desconhecimento dos conceitos matemáticos, onde as causas são decorrentes de limitações na compreensão de conceitos envolvidos, impedindo o estabelecimento das relações necessárias para a solução do problema, ou seja, a ausência ou equívocos de compreensão matemática. O estudante, ele compreendeu o que leu, ou mesmo que você, professor, leu, mas não identificou o conceito matemático que o resolve. A intervenção vai ser por meio da mediação, onde você, professor, deve levar o estudante a construir os conceitos necessários para elaborar soluções, compreendendo o que errou. Outro erro muito comum é por dificuldade de interpretação de texto, ou seja, da linguagem matemática. As causas são decorrentes das dificuldades de compreensão de textos, considerando que o enunciado dos problemas ele é um texto, seja ele apresentado de modo oral ou escrito. Nesse caso, houve ausência de compreensão ou compreensão inadequada da leitura. O estudante ele não compreendeu o que leu e, consequentemente, não identificou a situação a ser resolvida matematicamente, ou seja, ele não pode desenvolver estratégia alguma de resolução. A intervenção é você, professor, ampliar o trabalho com a linguagem matemática e esse gênero textual nas aulas de matemática. E, por fim, temos o erro por tentativa de elaborar uma resposta certa por meio de sua própria lógica.
A causa é que o estudante está em processo de construção conceitual ao realizar tentativas de resolução, testando diferentes caminhos. A intervenção é que você, professor, poderá orientar reflexões que levou o estudante ao erro, direcionando as hipóteses para a construção do conhecimento que o leve à resposta correta. Analisar os erros ajuda-nos a compreender como as crianças aprendem, como elaboram suas estratégias, qual o seu ritmo de aprendizagem e, principalmente, como está acontecendo a base estruturante do pensamento matemático dos estudantes, para podermos ajudá-los na sua aprendizagem. Os erros construtivos, eles levam à reflexão e identificação das causas e são os que mais favorecem a aprendizagem. Os erros construtivos, eles surgem de questionamentos, que vão renovar as ideias, eles possibilitam também outras hipóteses para a reconstrução e ampliação dos saberes. Eles vão provocar reflexões e discussões, além de impulsionar a resolução de problemas. Enfim, o erro ele pode ser uma alavanca para ações mais assertivas na aprendizagem dos nossos estudantes e para a ampliação dos seus saberes matemáticos. Para os estudantes aprenderem com os erros, usamos os aspectos positivos para estudar. Para isso, é importante trabalhar com as metodologias ativas, pois elas possibilita o desenvolvimento das competências cognitivas e socioemocionais, permitindo que os estudantes enfrentem os erros com mais autonomia. Agora, vamos para a última parte da nossa formação, compartilhando boas práticas da Diretoria de Ensino de Mauá. Agora, na nossa situação de aprendizagem, vamos apresentar a boa prática da Escola Estadual Professora Maria Cecília Pântano, com as professoras dos primeiros anos, Giovana, Joelma, Elza e Alexandra, da coordenadora Veronice. Desde já, agradecemos a participação de todos os envolvidos. Vamos assistir? Eu sou a professora Giovana, da escola Professora Maria Cecília Pântano, e hoje eu vim falar um pouquinho desse projeto que foi elaborado na nossa escola com as professoras do primeiro ano, a professora Joelma, a professora Elza, a professora Alexandra e eu, Giovana. Esse projeto, ele surgiu da necessidade de se trabalhar de maneira lúdica a sequência numérica, a contagem exata, ou aproximadamente, e a resolução de problemas. Notamos que as crianças tinham muita dificuldade na resolução de problemas nessa sequência numérica, em questão dos agrupamentos. Daí surgiu a ideia de fazer algo lúdico. O que nós fizemos? A máquina de calcular, que as crianças adoraram a proposta, participaram bastante, e fizemos aquela fita com as bolinhas, onde podemos fazer a contagem, os agrupamentos, contar de 2 em 2. E o bom dessas atividades é que dentro delas estão surgindo outras atividades, onde iremos trabalhar também na sala de aula e nos grupos do WhatsApp. É uma máquina para calcular. Uma máquina para calcular. Sabe quando a professora dá aqueles probleminhas? Maria comprou 5 balas e ganhou mais 2. Quantas balas ela ficou? Hoje a gente vai fazer eles aqui no real. Tem essa base. Que sinal é esse? A Lorena de mais. Então nós vamos fazer conta de mais. Imagina aí a situação. Você tem 10 balas. 10 balas. Vem cá, pega as suas 10 balinhas aqui. 10 balinhas. Vamos colocar um número mais baixo, senão ele vai 4 bolinhas. Você tem 4 balas. Lorena, você vai dar para o Ícaro mais 3 balas. Ele já tem 4.
Vai lá daquele lado. Ícaro, coloca as suas 4 balinhas. Isso. Quantas balinhas o Ícaro colocou? 4 balinhas do Ícaro. Vem pra cá. Lorena, você vai dar quantas balinhas pro Ícaro? Coloca as 3 balinhas aí pro Ícaro. Tá, então ele tinha 4. Ganhou mais 3. Vamos ver quantas balinhas ele ficou? Conta lá, Ícaro. Quantas balinhas você vai ter no final? 7. Tá certo, pessoal? Sim. Vocês viram que é uma máquina de cálculo? E se, por exemplo, e daí você fica aqui. O Ícaro já chupou 2 balinhas. Quantas balinhas ele tinha que tirar de lá? 2 balinhas. Quantas iam ficar? 5 balinhas, porque eu estou subtraindo, não é isso? Sim. Tá bom, obrigado, Ícaro. Eu não vou falar quantas bolinhas eu vou colocar. Vou colocar uma por uma. Vocês contem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Quantas? 7 ou 8? Vamos confirmar? 7. E agora aqui, que número eu tenho que colocar? 7. Quantas balinhas vocês iriam me dar? 4? Sim. 1, 2, 3. Pode ser 4? Quem falou primeiro? 4? 4 balinhas. Eu já tenho 7. Eu posso deixar esse número ainda? Mas ele está pertinho do 4, não pode deixar? Não vai dar certo a conta? Vai ficar errada, não vai? Por isso que é importante olhar bem quando eu faço. Pega aqui para mim o número 4, das 4 bolinhas. E agora, tá certo? Sim. Tá, vou colocar as 4. E agora, quanto deu o total? Faz aí a conta de cabeça. Conta nos dedinhos. 12. E agora, me falaram 2 números que pode ser 12 e 11. E aí, vamos fazer a conta junto? Vamos fazer a conta junto? Ó, vamos fazer a representação aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Tá aqui. Só que esse aqui tá como unidade dezena, tá? 4. Vamos colocar esse aqui. 4, 5, 6, 7. Representa esse. Mais. Quantas bolinhas mais? 4. Você falou que tinha dado 12, né? Vamos bem aqui contar as bolinhas para ver se é 12. Quem acha que é 12? Levanta a mão. Tá, quem acha que é 11, que o Ícaro falou? Conta aí, amigo, 12. Vamos contar junto com ele. 11. Quantas a mais ele falou? Quantas a mais? Uma a mais, tá? Por isso que ele falou 12. Tá bom? Eu vou montar outras coisas para vocês fazerem outras contas. Daí vocês me ajudam? Porque sem aluno eu não consigo fazer os cálculos. Só que é o seguinte. Obrigado. Eu montei aqui, ó. Segura aqui pra mim, pô. Você viu um desenho animado disso? Que desenho? Segura, filho, pronto. Pode entrar. Quantos vocês acham que tem aqui? Tenta contar aí sem a voz sair da boquinha, só mentalmente. Aproximar. Deixa eu dar uma pista.
e mais que 20. Hã? 30? Quem acha que é outro número? Qual número você acha? 40? Vem aqui contar então. Vamos descobrir. Menos que 50 e mais que 20. Vocês fizeram uma estimativa. Vai puxando ela ó, pra cá e vai contando. Uma, duas. Vamos ajudar ele? Vocês falaram que tinha entre 30 e 40. Alguém quer mudar de ideia? Já contamos 15. Quantos vocês acham que ainda tem? 30? Ainda quer continuar no 30? 50? Vamos lá. 15. 16. 17. Puxa duas pra lá. E agora tá certinho? Sim. Agora outra coisa, junta as bolinhas. Vamos ver se vocês estão prestando atenção. Qual das cores vocês acham que tem mais bolinhas? Vermelho. Agora a pergunta, por que vocês acham que é vermelho? Porque parece que tem mais bolas. Hã? Porque parece que tem mais bolas. Porque parece que tem mais bolas? Muito bem. Pessoal, muito obrigado tá, por vocês terem participado. Eu vou ensinar vocês a fazer uma máquina de calcular pequenininha com garrafa PET. Vocês querem aprender? Sim. Vocês prometem que vão fazer em casa pra gente fazer os probleminhas juntos? Sim. Só quero ver, eu vou mandar como faz. Daí vocês vão fazer, tá bom? E colocar no grupo, certo? Sim. Então tá bom, obrigada. Sistematizando, contextualizando o problema, quando a professora explica como funciona a máquina de calcular para a contagem e atividades de bolinhas. Lançando o desafio, quando os estudantes são levados a refletirem sobre situações e problemas de forma oral, envolvendo o nome das crianças e realizando as estratégias na prática, com contagem de tampinhas, dos dedos e até utilizar o cálculo mental. Na segunda atividade, quando são desafiados a estimarem quantas bolinhas tem no varal. Acompanhando os estudantes quando realiza boas perguntas que levem à reflexão. A dica que foi dada pela professora na hora da estimativa, quando falou que haviam menos que 50 bolinhas e mais que 20. A estratégia de parar de contar no meio da atividade auxiliaram muito essa reflexão. E, por fim, validando as estratégias, através da socialização das respostas dos estudantes quando eram solicitados a contarem na prática. Outro ponto positivo a se destacar foi o envolvimento com a família, quando a professora disponibilizou algumas sugestões que poderiam utilizar para confeccionar em casa e que foi realizado pela estudante Tiffany. Aqui deixamos todas nossas referências bibliográficas. Se quiserem saber mais sobre esse tema ou outros, se inscrevam no nosso canal. Curtam nosso vídeo, compartilhem com outras pessoas, pois temos diversos assuntos abordados na nossa playlist do EMAI. Não se esqueçam de responder o formulário de presença. Esperamos que esta formação amplie seus conhecimentos e possa auxiliar com sua prática. Obrigada, Diretoria de Ensino de Mauá, equipe Anos Iniciais.